Corte, tem campo aberto para avançar, vai-se embora Guilherme, Neymar pede, Tiquinho também, ele puxa pelo lado direito, Guilherme adiantou, perna direita, fez a finta, Guilherme rolou para Neymar na área, Neymar puxou, pé direito, bateu! Bateu! E é do Príncipe da Vila, Neymar Júnior! Em grande jogada puxada pelo Guilherme, fez a finta, rolou, entregou para o Neymar e aí, no mano a mano não tem jeito. Ele fez a finta, puxou para o pé direito, bateu no canto contrário do goleiro. Contrapé do goleiro Gabriel, 25 minutos primeiro tempo. Até que para um aposentado tá mais ou menos. Neymar Júnior, 1 para o Peixe, 0 para o Sport. Jogadores dentro da área, ninguém nem na sobra. Vem Álvaro Barreira, autorizado pelo árbitro, pé canhoto, levantamento, primeiro pau, desvio, na trave, voltou, gol contra! Gol contra da defesa do Sport. Na cobrança de escanteio para dentro da área, o desvio de cabeça de William Arão. A bola beija o pé da trave na volta. Eu ainda falei, o Sport tem 11 jogadores dentro da área. Eles se atrapalharam entre eles. A bola rebatida pelo zagueiro nas costas do próprio companheiro e foi morrer no fundo da rede do goleiro Gabriel. A canhota do campo já põe a bola na marca, toma distância, pé direito, levantamento fechado, vem o desvio de cabeça. Que bom, que bom. Santos 3, Sport 0. Vamos falar sobre este jogo. O Santos fez a sua parte. O Santos fez a sua parte, foi lá, se impôs diante do Sport, que é o que a gente queria, que era o que a gente precisava que fosse. O Santos foi, se impôs diante do Sport, sabia da importância que tinha ganhar esse jogo. Não deu chance pro Sport, foi pra cima, ganhou de 3-0. O Santos soube da importância que tinha esse jogo e foi lá fazer o seu resultado. Neymar foi importantíssimo mais uma vez. Neymar é importante. Neymar está lesionado, não estava a 100%. Não estava 100%. Haviam as especulações de que ele não poderia jogar neste jogo e que ele não poderia jogar até a última rodada nesses 3 últimos jogos contra o Sport, contra o Juventude e contra o Cruzeiro. Havia essas especulações, só que ele foi lá, jogou no sacrifício e o sacrifício foi importante, valeu o sacrifício do Neymar, porque mais uma vez ele é importante, ele foi lá para fazer um bom jogo, não só ele, né, mas o Santos fez uma partida excelente. O Santos fez uma partida excelente porque o Santos soube o que o Santos tinha que fazer. E o Neymar foi importante porque ele marcou o seu gol, né, para abrir o caminho do Santos fazer essa goleada de 3-0. Então, não tem nem o que falar do Neymar. O Neymar, ele corria o risco dele não poder entrar, dele não poder jogar, dele não poder jogar nos próximos jogos, mas ele fez o sacrifício para entrar em campo. E esse sacrifício, mais uma vez, valeu a pena. Ele se demonstrou muito importante como ele de fato é. Então, não tem nem o que falar do Neymar. Mas, para a gente poder falar dessa partida, né? Eu não tenho o que falar do Santos para fazer críticas hoje. Hoje não tenho crítica para fazer, porque o Santos sabia que tinha que ganhar.
sabia. O Santos sabia que o único resultado que interessava era uma vitória. O Santos sabia que não poderia ter outro placar ao seu favor que não fosse ganhar esse jogo. E o Santos foi lá e fez isso. Se impôs, aproveitou, né? A torcida chegou junto. A torcida, mais uma vez, não tem. A torcida é pra aplaudir de pé. E eu sempre fico enaltecendo isso aqui. Né? A gente sempre fala que a torcida faz a sua parte. Né? A gente ficava com receio porque, tipo, a torcida fazendo a sua parte, só que a gente não sabia se o Santos ia fazer a sua parte. Mas o Santos fez a sua parte. O Santos fez o que tinha que fazer. E foi lá, fez 3-0, ganhou o jogo, saiu da zona de rebaixamento, goleou o Sport, saiu da zona de rebaixamento e não entra na zona de rebaixamento nessa rodada por conta desse placar e do placar do Inter contra o Vasco, porque o Vasco ganhou do Inter de 5-1. O Vasco goleou o Inter. E com isso, pelo Santos ter feito 3-0 no Sport, o Santos passa o Inter na tabela, fica com a mesma quantidade de pontos, 41 agora, 41-41, a quantidade que o Inter já tinha, só que o saldo de gols do Santos fica melhor, menos 11 do Santos contra menos 12 do Inter, e por isso que o Santos não entra na zona de rebaixamento, depende de qualquer coisa, mesmo se o Vitória ganhar do Mirassol. Porque no caso, o Vitória tem 39, entra na zona de rebaixamento com a vitória do Santos. Aí o Vitória pega o Sport, pega o Mirassol. Eu fico confundindo os nomes. Enfim, o Vitória pega o Mirassol. O Vitória chega no máximo a 42, se ganha do Mirassol, passaria o Santos, mas o Santos fica na frente do Inter pelo saldo de gols ser melhor por conta dessa combinação de resultados, e por isso que o Santos não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. E vale lembrar que com essa vitória do Santos sobre o Sport, o Juventude já está rebaixado, até porque o Juventude empatou com o Bahia pelo placar de 1-1. Juventude e Bahia empataram em 1-1. Com isso, né, o Juventude tinha que aguardar o jogo do Santos para ver se ainda teria alguma esperança. Dependendo do que fosse o jogo do Santos contra o Sport, o Juventude não estaria rebaixado agora e teria que esperar o jogo do Vitória. Mas com o Santos ganhando do Sport, o Juventude já está rebaixado. E estou fazendo essa observação aqui por quê? Porque o próximo adversário do Santos é justamente o Juventude. Juventude agora, como já está rebaixado, não tem mais pretensão nenhuma nessa rodada. Juventude, como já está rebaixado, não está brigando por mais nada, já caiu. Então, não vai valer muito para o Juventude esse jogo. Então, olha a importância que teve isso também. Que aí dá um ânimo a mais pro Santos para enfrentar o Juventude também. Até porque o Juventude não vai estar brigando por mais nada. O Santos ganha ainda mais moral para enfrentar o Juventude, né? E assim, falando desse jogo, o Santos fez um jogo excelente. O Santos soube da importância que tinha, né? Tem até algumas coisas que poderiam ter feito falta, né? Que fizeram um pouco de falta, como aquele pênalti que não aconteceu, né? Porque na hora o Zé Rafael estava em posição de impedimento e isso faz com que o pênalti fosse anulado, né? Só essa observação meio que negativa pra gente fazer, infelizmente. Né? Mas tirando isso, não tem muito o que falar. Mas também ainda bem que esse pênalti não fez tanta diferença assim. Né? Poderia ter feito diferença, né? Porque se fosse ganhando de 4-0, se ganhasse de 4-0 seria melhor ainda. Mas enfim, né? Não fez tanta... não foi tão importante como poderia ter sido, né? E melhor assim, né? Agora,
vencemos o Sport, fizemos a nossa parte e agora estamos dependendo apenas das nossas próprias forças. Justamente pelo placar desse jogo e pelo placar do Inter contra o São Paulo. Quer dizer, contra o Vasco. Falei São Paulo aqui porque eu confundi, porque o próximo jogo do Inter é contra o São Paulo. Na Vila, inclusive na Vila, porque o São Paulo vai ter que jogar com o Inter na Vila, porque o São Paulo não vai poder mais jogar no Morumbi nesse ano, porque o Morumbi não tem mais condição por conta de muitos shows que recebeu, enfim. Mas, assim, o Inter pega o São Paulo no Morumbi, quer dizer, na Vila, né? O São Paulo vai jogar na Vila como mandante. E o São Paulo vai querer demonstrar serviço porque o São Paulo foi humilhado pelo Fluminense por 6-0, né? E o Inter também vai estar jogando assim pressionado, porque dependendo do que acontecer no jogo do Vitória, pode entrar na zona de rebaixamento, né? Então vai ser um jogo complicado para o Inter também, esse jogo. E o Santos vai pegar o Juventude já rebaixado. Agora, falando aqui dos próximos jogos, o Santos pega o Juventude, o Inter pega o São Paulo. O Vitória vai pegar o Mirassol hoje. Aliás, né, é importante para o Santos que o Mirassol ganhe este jogo. Eu sei que, independente de qualquer coisa, o Santos não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Que bom que não vai entrar. Mas, para ficar melhor a situação do Santos, o ideal é o Vitória perder. Então, vamos ter que torcer para o Mirassol nessa rodada. E esperamos que o Mirassol vença o Vitória nessa rodada, porque se isso acontece, o próximo jogo do Vitória é contra o Bragantino fora de casa. Talvez, né, seja um jogo complicado para o Vitória. Né? Esperamos que o Bragantino ganhe esse jogo também. Porque se isso acontece e o Santos ganha do Juventude, o próximo jogo, o Santos chega na última rodada só cumprindo tabela. Porque no caso o Santos foi a 41 pontos, o Vitória se perde hoje do Mirassol, continua com 39, se perde do Bragantino, continua com 39 e o Santos tem 41. Se o Santos empata com o Juventude, vai para 42. O Vitória, se perde esses dois próximos jogos, esse contra o Mirassol e contra o Bragantino, chega no máximo aos mesmos 42 do Santos na última rodada. Só que ia ter um saldo de gols muito grande para poder conseguir tirar, porque o saldo de gols do Vitória é menos 16, o Santos menos 11. Né? Se o Vitória perde esses dois jogos, o saldo de gols do Vitória vai piorar, enquanto o do Santos continua igual. Se o Santos se mantém, se o Santos empata com o Juventude, aí ficaria muito difícil para o Vitória conseguir tirar essa diferença. Né? Mas depende de tudo. Agora o Santos depende só de si próprio. O Santos depende apenas de si próprio. Por conta desse resultado e por conta do Inter ser goleado pelo Vasco por 5-1. Né? Que bom. Né? Estamos esperando o melhor. E que a gente possa chegar na última rodada. Quer dizer, na próxima rodada. Vou falar aqui da próxima rodada. O Santos vai pegar o Juventude. O Santos sabe que o Juventude já está rebaixado. E foi o próprio Santos que rebaixou o Juventude. Né? Então, o Santos chega lá contra o Juventude fora de casa e assim, saber a importância que tem em ganhar esse jogo também. Para talvez chegar na última rodada só cumprindo tabela. Mas depende de tudo, o Santos sabe que depende só de si próprio. E para continuar, pelo menos dependendo só de si próprio, tem que ganhar do Juventude. Que o Santos faça isso. É só isso que a gente tem para dizer. Né? Mas a gente fica aliviado, pelo menos por agora, de não entrar na zona de rebaixamento. E que esse alívio possa ser ainda maior no final. Né?
E depois do Juventude, a última rodada contra o Cruzeiro na Vila. Contra o Cruzeiro, o Santos não vai... O Cruzeiro vai, muito provavelmente, vai entrar nesse jogo com os reservas dos reservas, porque 3 dias depois vai ter a semifinal. Eu tinha falado até final aqui anteriormente. Eu falei errado, desculpa, me equivoquei. Mas o Cruzeiro vai ter a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians 3 dias depois. O Cruzeiro vai priorizar a Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro vai, muito provavelmente, entrar contra o Santos com os reservas dos reservas. Então, assim, independente do que tiver acontecendo até lá, se o Santos ainda tiver nessa briga, né? Esperamos que o Santos esteja dependendo só de si próprio, né? O Santos depende só de si próprio por agora, que continue dependendo só de si próprio, né? Se os outros estados não colaborarem para o Santos. Se o Vitória fizer a sua parte também, e aí o Santos não vai estar cumprindo tabela na última rodada se ganhar do Curitiba. Mas, independente do Santos, vai estar dependendo só de si próprio. Se o Santos fizer a sua parte. E que seja assim. E que no final a gente possa respirar aliviado de se livrar de mais um rebaixamento. É isso que a gente tem para dizer aqui. Enfim, não vou falar mais nada. Vamos aproveitar esse final de semana simplesmente para, assim, ficar aliviado. Porque a gente merece pelo menos um pouco de alívio. É isso que a gente tem para dizer. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado. E já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo. E sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral, que é sempre muito bem-vindo. E me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.